5 anos de relacionamento e você ainda não sabe se está no caminho certo. E pensa, será que é isso? Será que é esse relacionamento? Eu recebi esse desabafo hoje e eu vou respondê-lo aqui. Primeira coisa, eu queria te dizer que eu vou te fazer perguntas. Jesus nos faz perguntas para gerar reflexão, para que a gente possa compreender. Porque muitas vezes a resposta está aqui dentro. E eu vou te fazer essas perguntas. Então eu peço que você, se possível, comece a pausar esse vídeo para ir anotando e respondendo sinceramente. Primeiro aspecto que você precisa refletir e se perguntar. Quando você começou esse relacionamento, você tinha critérios bem definidos de quem era esse homem, como que esse homem era, se ele estava alinhado com os seus princípios, com os seus valores, com os seus sonhos? Você tinha isso bem definido? Quando você começou a se relacionar com esse homem, você deixou claro para ele que você queria um relacionamento sério, que era importante para você se relacionar, casar, constituir uma família? Você deixou isso claro para ele? São perguntas importantes que você tem que se fazer. E como era o seu posicionamento? Você se posicionou deixando claro para ele todas as coisas que são importantes para você? Como casar, se essa é a sua vontade, se você tem esse sonho de casar, em algum momento isso já foi colocado para ele? Outro aspecto importante que eu gostaria que você analisasse. Quando você conheceu ele, como que você estava? Qual era o seu momento? Você estava tranquila, estava em paz? Ou estava no desespero? Estava com alguma disfunção emocional, passando por alguma situação muito difícil? E esse homem, ele foi a salvação, ele foi, sabe aquela coisa assim, nossa, a salvação da minha vida? Então você também precisa se perguntar a respeito disso. Se esse homem, ele realmente entrou na sua vida no momento que você estava bem emocionalmente, que você estava saudável. E agora, perguntando para você, qual é o seu atual cenário? Esse homem, ele te trata como uma mulher que é prioridade na vida dele? Ele trata você como uma esposa? E aí, quando você fala que de repente esse relacionamento não é um relacionamento, que ainda é um casamento, isso significa que existe uma justificativa aceitável para que ele ainda não seja um relacionamento sério, né, um casamento? Por exemplo, vou dar um exemplo para você, tá? Vamos supor que esse homem, ele tem algum processo com a ex-mulher, alguma questão judicial, na qual ele ainda não pode casar com você legalmente, mas ele já te trata como uma esposa. É uma situação pontual que sim, é aceitável, porque no momento que ele terminar essa situação, ele vai casar com você. Agora não, ele não se posiciona como um homem que quer um relacionamento sério, que é um homem que realmente quer que você seja a esposa. Então você também tem que se perguntar isso. E o principal também é você se questionar se esse homem, ele te coloca no futuro dele, se ele pensa que você vai ser a esposa dele, se ele pensa em casar com você, se ele te coloca nas perspectivas futuras da vida dele. Ele faz isso. E responda sinceramente. Ele demonstra que você está nos planos futuros dele. Então essas perguntas, elas são realmente para que você se pergunte como é que estava esse momento. Porque quando nós recrutamos errado, nós temos retrabalho. Quando eu não estou bem emocionalmente, quando eu estou pela metade e eu me relaciono com um homem, a tendência é que eu atraia um homem que também não está bem. Que eu atraia um homem, muitas vezes, que vai estar pior que eu. Se eu não tiver se eu não tiver clareza, se eu não tiver com tudo muito bem definido em relação ao tipo de relacionamento que eu quero viver. Porque se eu não tenho clareza nisso, o que acontece?
muitas vezes vai aceitando, E também é muito importante entender como que é o seu relacionamento hoje. Como que você se posiciona? Você aceitou essas justificativas? Você aceitou o silêncio dele? Ou você se posiciona e não tem resultados? Então, reflita. E como que está esse posicionamento atualmente? Você se posiciona que ainda é importante esse relacionamento, que é importante casar? Ou você aceitou o silêncio dele? Ou você se posiciona da maneira errada e não tem resultados? Então aqui eu vou te trazer uma possível solução baseada na resposta que eu recebi, certo? Mas o ideal seria nós marcarmos uma consulta diagnóstica, porque aí assim eu poderia entender o caso, né? Porque cada caso é um caso, e poder te ajudar da melhor maneira possível, tá? Então, eu vou te explicar aqui que a solução, uma das possíveis soluções, é você ter uma comunicação assertiva com esse homem. E o que significa ter uma comunicação assertiva? É você explicar o seu sentimento diante dessa situação. Por exemplo, nesse caso de não assumir um casamento, tá? Você falar para ele o que você sente. Você explicar para ele o porquê, o seu porquê. Por que isso te faz mal? Por que isso te deixa ruim, te deixa insegura nessa relação? É para isso que a comunicação assertiva, ela existe. E aí eu vou te trazer 2 exemplos. Eu vou te trazer primeiro o jeito errado, que nós mulheres temos a tendência de fazer, e depois eu vou te trazer o jeito certo. O jeito errado, eu vou encenar aqui, tá? Nossa, sou atriz, mas vamos lá, vamos tentar. Então vamos lá. O Ramon tá aqui, tá, gente, do meu lado. E eu vou fingir que o Ramon é, tá? Esse relacionamento nas 2 hipóteses. Por que você não casa comigo? Por que você não me assume? Por quê? Você não me ama? Eu não sou suficiente pra você? Você acha outra mulher mais bonita? Você não gosta de mim? O que acontece? Por que você não me assume? Você vai ficar me enrolando? Até quando? Até quando você vai me enrolar? Fala comigo. Me responde alguma coisa. Tu não fala nada. Esse é o exemplo do jeito errado que a comunicação acontece. E aí agora eu vou trazer para você o jeito certo. O jeito certo que você tem que se comunicar com esse homem. E lembre, essa comunicação ela tem que ocorrer no momento certo, da maneira certa. Ou seja, você escolher um momento. Não, por exemplo, ele acabou de chegar do trabalho, ele teve um dia super difícil, ele tá estressado, e aí você quer ter, né, DR com ele. Você não vai fazer isso. Você vai esperar um momento, que vocês estiverem tranquilos, você estiver tranquila, e você perceber que ele tá tranquilo também, tá? E aí, acontecendo isso, como que você vai fazer? Amor, eu sei que você é muito importante pra mim, que a gente já tá há algum tempo junto, mas tem uma coisa muito importante que eu preciso te dizer. O fato de nós não estarmos casados, de a gente não estar assumido, isso me faz mal. Isso faz com que eu me sinta insegura. Isso me deixa triste. Isso faz com que eu me sinta desvalorizada. Então eu queria te dizer que casar, firmar uma aliança contigo é muito importante para mim. Você percebeu a diferença no jeito errado e agora no jeito certo? Onde eu expliquei a situação, eu expliquei o porquê, mas de uma maneira calma, de uma maneira simples, sem ficar gritando. E o jeito errado também, o que acontece? É uma exigência, sabe? É uma autoridade querendo dizer que ele tem porque tem que casar com você. E aí esse homem, ele não tem que casar com você porque você está obrigando. Ele tem que casar com você porque ele te ama, porque ele entende que isso é importante, porque você é a mulher que ele escolheu. Entende? E aí você se posicionar dessa maneira, como esse exemplo que eu te dei, isso é posicionamento com inteligência feminina, isso é um posicionamento correto. Por quê? Ele vai te ouvir, ele vai perceber que você explicou a maneira como sente, de uma maneira respeitosa, não exigindo,
não gritando. E aí isso automaticamente vai fazer com que o relacionamento de vocês tenha mais conversas, mais diálogos saudáveis, certo? E não simplesmente acusações e cobranças, exigências. Nenhum relacionamento saudável, ele sobrevive com cobrança, exigência e, enfim, né, autoridade. Não tem que haver autoridade em nenhuma das partes. Existe respeito. E quando o homem entende o papel dele na relação e a mulher entende o papel na relação, a relação ela flui muito mais. Eu sempre digo que a conversa, ela é um santo remédio para o relacionamento. E ela tem que ser feita de maneira responsável, ela tem que ser feita de maneira respeitosa. E além disso também eu quero te trazer um ponto muito importante. Abra o seu coração para esse homem, abra a sua verdade, abra o que é genuinamente importante. Por quê? Agora nós somos ensinadas, né? A nossa geração é uma geração que foi ensinada que a mulher tem que ser forte o tempo todo, que a mulher ela tem que ser forte em casa, que ela tem que aguentar, que ela tem que fazer, que ela tem que acontecer. E detalhe, o homem, ele não quer uma mulher guerreira dentro de casa. Ele quer sim uma mulher vulnerável, ele quer sim uma mulher que ele possa cuidar. E aí quando você não se permite ser vulnerável, você entra num outro lugar que não é seu. Você, em vez de ser protegida, você vai acabar sendo protetora. E não é isso. Nós, no fundo, o que a nossa essência quer como mulheres? Sermos protegidas. Então, eu reforço muito isso com você, que você possa abrir seu coração, sabe? Se tiver que chorar, chore. Sabe, eu sempre falo isso, várias vezes eu já, desde o início do relacionamento com o Ramon, eu choro, sabe? Eu abro o meu coração e eu vejo que isso é uma relação de confiança. Por quê? Porque eu durmo e acordo todos os dias com o Ramon, certo? Como que eu não vou poder abrir meu coração para ele? Como que eu não vou poder abrir as minhas angústias? Então, se permita, confie, abra o seu coração para o seu cônjuge. E se você está começando um relacionamento, já começa do jeito certo. Começa se posicionando com respeito, com sabedoria. Esse homem ele vai te valorizar, esse homem ele vai te colocar realmente no lugar que você merece. E muitas vezes os homens não nos colocam nos lugares que nós merecemos por falta de posicionamento. E lembre também, muito importante, coloque Deus como o relacionamento mais importante da sua vida. Porque quando nós temos um relacionamento à base de Deus, nós não estamos sozinhos na força do braço. Nós estamos com Deus junto. E aí esse relacionamento, ele é muito mais forte do que você sozinha lutando por uma relação. Se esse vídeo fez sentido para você, se ele tocou o seu coração, compartilha com uma amiga que pode estar precisando ouvir isso agora.